Shalom, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um momento de pastoreio. Olha, estamos começando o livro de Esdras. Vamos trazer uma palavra de Deus aqui no capítulo 1 para a sua vida, para a minha vida também. Louvamos muito ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder abrir a Escritura, poder falar dEle, poder clamar a Ele, orar ao Senhor e trazermos essa certeza de que Deus sempre nos escuta, sempre direciona a nossa vida para que ela o glorifique. Então a gente vai orar sobre todas as coisas, declarando a nossa dependência do nosso Deus para tudo que formos fazer. Vamos orar então? Deus querido, louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui começando estudos no livro de Esdras. Pedimos aqui a tua bênção, a tua graça, a manifestação do teu poder. Precisamos do teu Espírito para entender a palavra que o Senhor nos revelou, que o Senhor inspirou. Então nos abençoe nessa hora, abençoe essa pessoa que está nos ouvindo, outros que ouvirão esse programa posteriormente. Nós te louvamos, te adoramos e queremos que o Senhor nos use a fim de que a palavra do Senhor chegue aonde o Senhor quer. Em nome de Jesus, se conosco nessa tarde, para a tua honra e glória. Amém. Meu amado irmão, vamos seguir em nosso pastoreio aqui, entoando louvores ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte,
provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Louvado seja
Salvador, que a minha dívida pagou. A esperança retornou, graças a Cristo, meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Bom, como eu lhes disse, nós temos aqui hoje o início do estudo no livro de Esdras. Esse é um belo livro, traz lições preciosas para a nossa vida. Antes de começar aqui a exposição no capítulo 1, eu preciso relembrar uma história a você, para situá-lo dentro do contexto, a fim de que nós entendamos o que está acontecendo aí no capítulo 1 de Esdras. Então, houve uma divisão do reino depois da morte de Salomão. Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Judá e Reino de Israel. O que acontece é que o reino de Israel, ele foi seguindo de forma desobediente a Deus. E embora tendo sido avisado dos desdobramentos, do que poderia acontecer, o povo não deu atenção e foi dizimado. O povo de Israel foi dizimado. A Síria invadiu o reino de Israel e trouxe moradores estranhos para aquela terra. Houve uma mistura terrível. Agora restava o reino do sul, que era o reino de Judá. E Deus avisou diversas vezes através dos profetas Isaías, Jeremias, mostrando a possibilidade de Judá também passar por um juízo de Deus. Mas a despeito dos muitos avisos, o povo não deu atenção àquilo que Deus havia dito. Então veio a Babilônia, Nabucodonosor veio a Judá, invadiu a terra e a partir de 3 deportações levou de Judá para a Babilônia o que de melhor tinha. Então é nessa época que Daniel, os seus amigos são levados para a Babilônia. Além disso, na 3ª deportação, eles destruíram não apenas o muro da cidade, os muros da cidade, como também o templo. Derrubaram as portas, tiraram os objetos preciosos que haviam na casa do Senhor e levaram para a Babilônia. Foi uma desolação terrível, de forma que isso é retratado em livros da Bíblia. Há salmos escritos sobre essa situação. O Salmo 137 também é um salmo escrito no período em que o povo estava lá preso, subjugado na Babilônia. Então vejam, irmãos, que havia uma profecia de que o povo seria levado cativo por 70 anos. Era uma profecia que Deus mandou através de Isaías e também de Jeremias. Isaías, no capítulo 44, verso 28, Deus vai usar já uma profecia a respeito de Ciro, dizendo assim: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundada.
Capítulo 45 de Isaías, verso 1, diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, queridos, nós temos aqui uma profecia que aconteceu a respeito de um homem que Deus levantaria para trazer o seu povo de volta das terras da Babilônia. Isso é algo muito profundo e abençoador, porque Isaías está há 200 anos antes desse período aqui de Esdras. Então é uma profecia que acontece e vai de fato acontecer conforme está programado, está dito aqui pela palavra do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, Jeremias no capítulo 25, verso 11, chamo só a sua atenção para essa passagem, diz o seguinte: toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se completarem os 70 anos, castigarei a iniquidade da Babilônia, e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas. Então, o que nós temos? O anúncio da chegada de um povo, que no caso seria a Pérsia, que subjugaria a Babilônia, que tirou o povo de Deus da terra de Judá. Então, é algo que foi proferido por Deus antes de acontecer. O povo se rebelou, o povo não quis saber do Senhor, não deu ouvidos à voz do Senhor. Chegou um grande momento, então, que nós começamos aqui em Esdras, capítulo 1, mostrando o momento em que Ciro, ele toma conta com a Pérsia, ele subjuga o reino da Babilônia. Os babilônicos, os caldeus, no caso, eles tinham uma forma de governo diferente dos da Pérsia. Enquanto os da Babilônia traziam os filhos daquelas nações dominadas para dentro de si, a Pérsia não. A Pérsia, ela devolvia os filhos para lá, para suas terras, vão-se embora e fiquem de lá para cá só mandando tributos, mandando dinheiro. Não quero saber de vocês aqui não, dentro das nossas terras. Então, queridos, nós temos aqui um reino diferente. É por isso que quando Ciro assume, ele promulga um edito. É o que a gente tem aí no versículo 1 desse capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então vejam, irmãos, que Ciro, conquanto seja um rei que não conhece a Deus, que não é um cristão, ele entende coisas que são altamente preciosas aqui. O narrador está dizendo que Ciro, ele foi um instrumento de Deus para cumprimento de uma profecia falada por boca do Senhor ao profeta Jeremias. Nós já lemos aqui essa profecia no capítulo 25, verso 11, dizendo que o povo seria desterrado para a Babilônia e lá passaria 70 anos. E agora, o narrador de Esdras está dizendo aqui que chegou esse tempo. Finalmente, o momento da libertação do povo de Deus da Babilônia havia chegado. Isso é muito precioso porque nos traz lições preciosas. Primeiramente, é que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Deus é fiel à sua palavra. Então, a palavra dita pelo Senhor não cai por terra. Ela encontra lugares ou lugar que Deus designou para a edificação. Então, Deus é fiel à sua palavra. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus se lembrava sempre da aliança. Por isso que o povo não poderia ficar lá na Babilônia para sempre.
o povo deveria voltar porque Judá seria reedificado, conforme nós temos aqui na história que se seguirá a partir aqui do livro de Esdras. Então foi promulgado um edito ou um pregão. Vejam a palavra de Ciro sobre Deus. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então ele está reconhecendo o lugar de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Não é a mão dele, não é a força do braço dele. O profeta Isaías diz lá que Deus, falando sobre Ciro, chamando de meu pastor, meu servo, meu ungido. Isso significa que Deus usa quem ele quiser, até gente ímpia, reis impiedosos, reis que não o conhecem, para a realização dos seus grandes planos, dos seus projetos maiores, maravilhosos. Então Ciro é ungido de Deus, é um instrumento nas mãos de Deus para operacionalizar aquilo que Deus quer. O verso 3 diz: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Deus de Israel. Ele é o Deus que habita lá em Jerusalém. Então veja, irmãos, que esse homem parece um cristão, parece alguém que ama o Senhor, parece alguém que é devoto, mas o que ele quer, na verdade, é tirar o povo dali, daquelas terras, para que o povo retorne para Judá, edifique a cidade e de lá fique mandando os tributos para a Pérsia, para Ciro, no caso. Então nós temos aqui que ele está autorizando o povo a voltar, e não apenas voltar, mas para reedificar a casa do Senhor que fora destruída pelos babilônios. Ele está autorizando a reedificação do templo, aquele templo que Salomão construiu. Houve uma profecia na época de Davi e Deus então autorizou Salomão para construir o templo, mas então vieram os caldeus ou os babilônicos e destruíram aquele templo, destruíram a cidade. Mas agora Ciro está autorizando esse povo a retornar para Jerusalém e reedificar essa cidade. Veja o verso 4 como é que ele fala: todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ou seja, vocês podem ir, mas quem não quiser ir vai ter de ajudar com ofertas, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Tudo isso, quem ficar aqui vai ter de dar. O que é interessante, irmãos, é que nem todas as pessoas de Israel quiseram voltar. Algumas pessoas resolveram ficar na Babilônia. Por que isso? Porque eles já estavam radicados lá. Já tinham propriedades, animais, já estavam aculturados com a cultura daquele povo. Então eles não quiseram voltar. Eles já tinham casado com pessoas lá e aí não quiseram voltar mais para Judá. Esse restante de judeus que ficaram lá são aqueles da época da rainha Esté, aquele que vai sofrer uma sanção, que vai haver um levante para extirpar, para matar esses judeus, e Esté será levantada por Deus para a preservação. Mas o fato é que o capítulo 2, verso 64 aí de Esdras, diz que voltaram 42.370 judeus. Então eles retornaram para a terra e começaram ali um trabalho de edificação. Mas nem todos quiseram voltar. Mas o rei obrigou, quem não voltar vai ter de dar ofertas, ouro, prata, pedras preciosas para a reedificação da casa do Senhor. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Essa passagem ela é muito importante porque o Espírito de Deus despertou corações para retornar.
Ou seja, isso quer dizer que um grupo de pessoas não receberam essa instigação ou esse levante, esse toque do Espírito para retornar. Somente aqueles que Deus tocou, eles levantaram e foram movidos pelo Espírito Santo, deixaram ali a cultura babilônica e retornaram. O Salmo 126, ele é um salmo escrito dessa época, quando o salmista diz lá: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ou seja, aconteceu um milagre, de uma hora para outra, aí o rei se levanta e diz: vocês podem ir embora. E aí, irmãos, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Até o próprio Ciro. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Ou seja, aqueles objetos que saíram do templo de Deus, da casa de Deus, levados para a Babilônia, agora Ciro tirou de novo e disse assim: leva de volta para lá. O lugar desses objetos é lá em Jerusalém. E a partir do verso 9, nós temos aqui a descrição desses objetos. Apenas a descrição. Esse texto, meus irmãos, ele é muito precioso para a minha vida e para a sua vida. Ele nos ensina coisas grandiosas. E eu quero trazer algumas coisas aqui para o meu coração e para o seu coração. Primeiramente, é sobre a fidelidade de Deus. O Deus a quem você serve, ele é fiel. Ele não vai te deixar. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Você pode confiar de todo o seu coração que Deus não vai falhar. Mesmo naqueles momentos escuros da sua vida, nas intempéries do caminho, quando a gente imagina que as coisas não estão dando certo, Deus está ali trabalhando, Deus está operando. Ele é fiel. O que acontece é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós queremos as coisas apressadamente, para ontem, queremos que as coisas aconteçam logo. Mas Deus, ele não trabalha dessa forma. O tempo nosso não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Espere e confie na fidelidade de Deus. No momento certo, ele vai operar maravilhas. Deus é fiel. Esse é um dos grandes atributos de Deus, é intrínseco à própria pessoa de Deus. Ele não pode dizer uma coisa hoje e mudar amanhã. Ele é o mesmo ontem e hoje, o Deus fiel que não sofre alterações. Se você é infiel, ele permanece fiel. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é o fato de que Deus se importa com o seu povo. Aquele povo teimoso, pecador, era o povo que foi alvo da promessa e da graça de Deus. Deus tirou esse povo de lá da Babilônia para trazer de volta para a terra de Judá. Por quê? Porque, querido irmão, havia um pacto, havia uma promessa. E Deus, ele não deixaria o seu povo desterrado para sempre. Era um período de juízo. Lembram que a palavra de Deus diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É nesse sentido, há uma promessa de preservação do descendente. Deus, ele não vai exercer o seu juízo permanentemente sobre o seu povo. Embora esse povo passe por situações difíceis, complexas, por causa da mão do Senhor, no momento certo, Deus retira o jugo desse povo. O texto do profeta Isaías utiliza 39 capítulos para mostrar a rebeldia do povo e o castigo
de Deus, mas a partir do capítulo 40 de Isaías, mostra que vem o tempo de refrigério, o tempo de restauração, o tempo em que Deus ele reordena as coisas para a glória do seu nome. Por que isso? Porque há uma promessa de fidelidade, há uma promessa pactuada. Deus ele prometeu que colocaria o seu povo numa terra. Deus prometeu um descendente e a promessa de Deus não cai por terra, ela sempre se cumpre. Então Deus é fiel e Deus ele se importa com o seu povo. Mas finalmente, uma última questão que a gente percebe aqui nesse texto é que o povo ele é despertado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é esse meio, esse instrumento através do qual Deus desperta o coração do povo. Então vejam que primeiramente Ciro ele é tocado por Deus, ele é direcionado por Deus e está registrado isso. Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Essa é a palavra que traz vida, que traz restauração, é a palavra que provoca a conversão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ela quem desperta as nossas vidas. Mas além da palavra, tem aqui o Espírito que desperta o coração do povo, daqueles que haveriam de voltar. Então, amados irmãos, esse texto tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida. Nós estamos servindo a um Deus que é fiel, de um Deus que se importa conosco, do Deus que nos deu a sua palavra, de um Deus que incita o nosso coração pelo poder do seu Espírito Santo, para que andemos de acordo com a sua promessa, de acordo com a sua palavra nos seus caminhos. Então eu convido você hoje aqui para a gente continuar estudando o livro de Esdras. A partir de amanhã outras pessoas seguirão aí ministrando a palavra do Senhor nesse livro e Deus quer ensinar muito a minha vida e a sua vida. Então que Deus te abençoe, se agarre à promessa da fidelidade de Deus. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da minha vida, Ele não vai nos deixar. Ele é fiel, Ele sempre cumprirá aquilo que Ele disse que faria. Que Deus te abençoe e que te dê um coração voltado para Ele, cheio da graça dEle, cheio do poder dEle. Nós vamos orar agora e eu gostaria de convidar você para que fizesse o seu pedido aí, colocando no nosso chat, para a gente orar por você, tá certo? Se você se sentir à vontade, pode fazer isso. A gente ora pela sua vida, pela sua causa e que Deus te abençoe grandemente. Então vamos colocar as nossas vidas mais uma vez no altar desse Deus que é fiel, desse Deus que se importa conosco. Deus amado, Senhor da igreja, Senhor da vida, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, quedamo-nos aos teus pés, prostramo-nos agora diante da tua grandeza excelsa e incomparável. Queremos, ó Deus, suplicar a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas. Colocamos, ó Deus, os nossos desafios no altar do Senhor, as nossas famílias, filhos, cônjuges. Deus, abençoe as finanças da nossa casa. Se tem gente descrente nos nossos lares, ó Deus, converte os corações ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os casamentos. Vai religando, reestruturando, repreende as artimanhas de Satanás contra a família, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela igreja, pelo despertamento da igreja. Abençoe, ó Deus, faz a tua vida superabundar na igreja do Senhor, independentemente da sua placa denominacional, que o Senhor venha trazer um poderoso despertamento, avivamento, encorajamento para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu suplico a Ti por aqueles que estão no leito dos hospitais, padecendo em enfermidades, aqueles que, embora não estando no hospital, mas enfrentam adversidades nessa área da saúde física. Eu coloco essas vidas diante do Senhor, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia,
também sobre aqueles que estão com alguma enfermidade emocional. Deus, traz alegria do teu espírito, nos faz entender que nesse mundo haveremos de enfrentar situações adversas, complexas, mas que a tua mão não nos deixará. Em nome de Jesus, traz esperança em meio à podridão do mundo, em meio à escuridão espiritual da terra. Que o Senhor nos faça olhar para Ti, para a Tua palavra, para que vivamos com esperança, focados na ação do Senhor em nossas vidas. Eu oro pela abertura de vagas de emprego, ó Deus, abençoe o Teu povo, aqueles que estão desempregados, vai operando, vai abençoando, vai dando graça, em nome do Senhor Jesus. Deus, faz com que nós, povo do Senhor, sejamos sempre abundantes, cheios da vida do Senhor em nosso viver, e que cada vez mais a gente expresse isso e viva isso todos os dias. Eu louvo ao Senhor nessa hora, agradecido por essa honra, por esse privilégio de estar aqui falando do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Meu querido irmão, vamos então cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo
soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Que bênção, irmãos, estarmos aqui juntos. Deus abençoe tua vida. Você é especial para Deus, você foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Que bênção saber pela palavra de Deus que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que Ele te dê uma vida abundante, cheia dele, cada vez mais, para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo. Deus te abençoe.